Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos a mais esse momento de encontro com a Palavra de Deus. Encontro de intimidade, de espiritualidade. O Senhor Jesus hoje, Ele quer tocar profundamente os nossos corações através da Sua Palavra. E a semente semeada, ela deve encontrar uma terra também preparada. Então nós vamos pedir a ação do Espírito Santo de Deus para vir em nosso encontro, preparando o nosso coração como uma terra boa, que irá receber uma semente boa e dará muitos frutos. E eu já te convido aí para aquele lugar mais tranquilo, onde você possa estar em sintonia com a palavra de Deus. Peçamos ao Espírito Santo que venha em nosso encontro, trazendo para nós toda a paz, toda a tranquilidade que nós precisamos para esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, nós vamos meditar hoje a parábola do semeador, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. Lucas 8, de 4 a 15. Que o Senhor prepare o nosso coração. Havia se reunido uma grande multidão. Eram pessoas vindas de várias cidades para estar junto com Jesus. Ele lhes disse essa parábola. Saiu o semeador para semear a sua semente. Ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu comeram. Outra caiu no pedregulho e, tendo nascido, secou por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos. Cresceram com ela os espinhos e sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu frutos 100 por 1. Dito isso, Jesus acrescentou, alteando a voz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos perguntaram-lhe a significação dessa parábola. Ele respondeu: a vós é conhecido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábolas, de forma que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eis o que significa essa parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam nem se salvem. Aqueles que recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem em até certo tempo e na hora da provação abandonam. A que caiu entre os espinhos são os que ouvem a palavra de Deus, mas prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. A que caiu em terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retêm-na e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu te convido, meu irmão, a revisar novamente esse texto. Você pode estar pegando essa palavra, esses versículos, e relendo mais uma vez, para que Jesus ele possa ir trazendo no seu coração aquilo que essa palavra hoje ela quer falar para cada um de nós. Essa palavra é uma palavra muito simples. A parábola do semeador, ela vem nesse mês da Bíblia muito propício para cada um de nós. Estamos vivendo esse mês onde a palavra de Deus deve ganhar maior importância na nossa vida. Não somente nesse mês, mas em toda a nossa vida.
Porém, a igreja do mundo inteiro esse mês dá uma ênfase maior à dedicação à palavra, ao estudo da palavra, porque a palavra ela merece ter esse reconhecimento, esse mês dedicado a ela. Palavra essa que vem nutrir os nossos corações e nos dá ânimo na nossa caminhada. Quando escutamos a palavra de Deus, é o próprio Deus que fala ao nosso coração. E assim também nós podemos dialogar com Ele, ouvindo, e também Ele nos escuta, quando nós nos dedicamos a essa palavra. E muitas vezes, meus irmãos, nós ouvimos a palavra de Deus, essa palavra de Deus provoca em nós, naquele momento, uma alegria, um ânimo, uma coragem. Mas muitas vezes, quando passa o tempo, nós voltamos a ser pessoas vazias e desanimadas. E muitas vezes nós começamos a questionar por que em determinados momentos da nossa vida a palavra nos anima, nos empolga, nos motiva, e em outros momentos nós estamos vazios, tristes, sem esperança. Esse evangelho de hoje vem trazer para nós a resposta. A palavra hoje vem nos falar que o semeador saiu a semear sementes. A semente é a palavra de Deus. E o caminho é a nossa vida. São as pessoas que vão receber essa semente. E aqui Jesus ele destaca para os seus discípulos e também para aquelas pessoas que queriam acompanhar a ele e ouvir os seus ensinamentos. O que é essa semente? Quem é o semeador? E quais são esses terrenos onde essa semente cai e muitas vezes não dão frutos? As parábolas eram muitas vezes para confundir aqueles que estavam ouvindo. Porém, aos discípulos era dada a oportunidade de ser esclarecida a parábola. Depois de contar uma parábola, Jesus ele chamava os seus discípulos à parte, porque eles também muitas vezes não compreendiam. E Jesus explicava a parábola. E aqui Jesus ele vem explicando a parábola do semeador para os seus discípulos. E ele começa falando que o que significa a parábola? A semente é a palavra de Deus, lançada dos nossos corações. Os que ouvem à beira do caminho são aqueles que escutam a palavra e muitas vezes o demônio vem e a rouba. A gente não consegue vigiar e muitas vezes o demônio não consegue nos deixar viver aquela palavra. Ele nos atenta, ele nos persegue e assim a palavra fica no meio do caminho. Essa semente lançada à beira do caminho facilmente ela é perdida. Depois Jesus ali vem falar daquela semente que cai num terreno pedregoso. São aqueles que acolhem a semente com alegria, mas depois a semente não tem raiz. E com um certo tempo vem as lutas, as tribulações, as dificuldades do dia a dia e a pessoa logo esquece a palavra de Deus. A palavra de Deus ela deve ser enraizada no nosso coração, porque quando vem as lutas, as dificuldades, nós estamos ali firmes, porque temos raízes profundas. Depois Jesus ele fala que a semente que caiu entre os espinhos são os que ouvem a palavra de Deus, começam uma caminhada, mas depois vem as seduções mundanas, as coisas que vão seduzindo mais do que a palavra de Deus, uma vida mais fácil, riquezas, prazeres, e aí a palavra também não é acolhida e muitas vezes essas pessoas também se perdem. Começam a seguir a palavra de Deus, mas não têm raiz e assim voltam a ser pessoas que querem buscar as coisas do mundo e abandonaram as coisas de Deus. E aqui vem aquela terra boa, aquelas pessoas que acolhem a palavra de Deus com o coração reto, com perseverança, com alegria. Aquela terra boa onde a semente é plantada e aquela terra ela vai sendo cultivada e a pessoa vai perseverando na palavra, se dedicando cada dia mais a ouvir, a colocar em prática. E assim essa semente começa a dar frutos. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor hoje chama a nossa atenção para também nós entendermos qual o terreno que a semente está sendo plantada.
No nosso coração, a semente está encontrando pedras, espinhos, está sendo pisada, deixada pelo caminho? Ou a semente, a palavra, está encontrando uma terra boa, que será cultivada e produzirá muitos frutos? E os frutos que essa palavra, que essa semente, ela deve produzir nos nossos corações, são os frutos da esperança, da perseverança, da dedicação, da busca incessante a cada dia de se encontrar com o Senhor e também de proclamar a palavra para aqueles que precisam. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando a gente enche o nosso coração da palavra de Deus, nós também vamos sempre estar falando da palavra de Deus. Palavra essa que traz vida, esperança e salvação para todos nós. Vamos pedir ao Senhor Jesus nesse momento que Ele venha em nosso encontro, que nós possamos apresentar ao Senhor Jesus o nosso coração. Sim, Senhor Jesus, aqui está o nosso coração, muitas vezes cheio de pedra, muitas vezes cheios de espinhos. Muitas vezes não conseguimos acolher a Sua palavra, não conseguimos a reter no nosso coração e assim vamos ficando vazios, seduzidos pelas coisas do mundo. O demônio vem, rouba e assim nós continuamos vazios. Vem, Senhor Jesus, ao nosso encontro, fazer com que a Sua palavra chegue em nosso coração encontrando uma terra boa. E assim nós vamos conseguir produzir os frutos que o Senhor espera de cada um de nós. Frutos de perseverança, frutos de bondade, de amor, de gratidão, frutos de louvor, porque a palavra de Deus deve nos motivar também a louvar e a se alegrar em todas as coisas. Peçamos ao Senhor perdão pelas vezes que não acolhemos a Sua palavra e pelas vezes que não a colocamos em prática. Perdão, Senhor Jesus, pelas faltas cometidas, mas perdão e misericórdia também por cada um de nós, porque muitas vezes o nosso coração é insensato, nós não conseguimos discernir as coisas de Deus, nós não conseguimos caminhar, nos dedicar e vamos ficando enfraquecidos. Vamos nos preenchendo com conteúdos que não é agradáveis ao Senhor e não nos levam à salvação. Que essa palavra de hoje possa nos motivar a cada dia a nos entregar a essa escuta da palavra de Deus, preparar sempre o nosso coração para ouvir a palavra, que o nosso coração seja essa terra boa, que produza muitos frutos. Muito obrigada, Senhor Jesus, por continuar lançando a semente e não desistir de cada um de nós. Que o Senhor nos dê a força a cada dia para ser perseverantes e dedicados na escuta da palavra e também no cumprimento que ela nos exige. Que sejamos, assim como os discípulos, ouvintes da palavra e que possamos também colocar em prática. Jesus, Ele vem falar a cada um de nós hoje, aqueles que têm ouvido, ouçam. Que nós possamos ouvir a voz de Deus falando no nosso coração e que possamos acolher a Sua palavra com alegria e perseverança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos e meus irmãos, muito obrigado pela companhia de vocês. Que possamos a cada dia nos dedicar à escuta da palavra, meditação. Palavra essa que nos preenche e que nos dá força na nossa caminhada. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.